Boa noite. Nós estamos mais uma vez iniciando aqui pela TV Araucária, canal 14, o programa O Espaço do Cidadão. Lembrando que hoje nós estamos ao vivo, às 6h20, sempre ao vivo, e às 11h30 vem o reprise. Algumas exceções a gente abre quando a pessoa não pode vir no horário, como foi o caso do programa que nós fizemos com o presidente do PSC. Também, provavelmente, na terça-feira, nós teremos um programa com o Antenor Gomes, que por motivos profissionais ele não pode vir aqui neste horário, então a gente vai fazer uma gravação, assim como a gente fez com o Jauri Gomes, aí será gravação. Mas agora, neste momento, nós estamos aqui com o presidente do PDT, Paulo, mais conhecido como professor Siritiuca, é professor lá da Unicentro. Daqui a pouquinho a gente vai falar com ele. E lembrando aos nossos espectadores, até agradecer as pessoas que têm participado na internet, que têm compartilhado com os amigos, os programas estão... a gente não imaginava que fosse assim disseminar tão rapidamente. A gente esperava, mas não com a velocidade que está acontecendo. Inclusive pessoas de outras cidades, eu até não recebi nenhum. A minha esposa já recebeu várias. Não sei como é que chama aquilo lá, que vem lá no Facebook, vem lá no e-mail, vem lá via internet. Teu marido ficou louco, o que aconteceu com teu marido, aquela coisa toda. E eu espero que Guarapuava também, aliás, como tem aderido. E até me chama a atenção a audiência do programa que nós fizemos, por exemplo, com o Sérgio Lapelon. É o primeiro em audiência, assim, não na TV, mas na internet. Segundo lugar do Antoninho, terceiro da Charan, né? É a Eva Charan, também muito assistido. E à medida que vai sendo postado na internet, o pessoal vai assistindo. Mas a gente vai conversar com o Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com o professor Chiquinho, né? Um dos maiores entrevistadores aí de Guarapuava, da televisão, muitos anos de rádio, né? Tem uma história política, conhece muito bem a cultura, a maneira de ser, o nosso jeito de ser guarapuavano, e tem uma boa audiência, né? Então, é um prazer estar aqui. A gente é preocupado, na realidade, com o que está acontecendo no país hoje, né? Quer dizer, eles estão tolhindo a nossa liberdade, gente. Isso vai ter um preço. Então, nós precisamos, como é que se diz, fazer uma política mais limpa, mais clara, mais transparente. O que está acontecendo no país hoje é uma tragédia, concorda, Paulo? Sem dúvida, nós na verdade vivemos uma crise, a questão da crise política que nós vivemos é uma questão de crise moral e ética, né? Isso acaba, quando você tem um problema na sociedade, na questão ética, na questão moral, isso acaba derivando para os demais setores. O setor mais evidente passa a ser a política, porque a política é a arte do bem dirigir, é a arte da negociação, e como diria Platão, nós somos seres políticos. Ou seja, se a gente tem uma base ruim, se a gente está com um problema de ética, um problema de moral, etc. e tal, isso acaba se refletindo mais na política. E nós, infelizmente, no Brasil, vivemos um período que não é dos melhores, né? O que mais chama atenção, Paulo, é que você é jovem, eu já sei das suas ideias, daqui a pouco eu vou ter que pedir desculpa para você vai saber por quê. Mas o pior de tudo é que quando a gente Chiquinho, você não pode falar, eu não estou falando mal jamais de vereadores, e nem do prefeito, gente, pelo amor de Deus. Porque isso que está acontecendo é legalizado no Brasil inteiro. Quer dizer, estão institucionalizando a corrupção. Então, o que acontece? Para os políticos, estas negociatas que estão acontecendo, os partidos não têm mais ideologia, não têm mais programação. Quer dizer, se junta um punhado de gente lá com interesses escusos da sociedade, e a sociedade, quer dizer, nós precisamos resgatar os partidos políticos, a questão ética, a questão de programação. Eu não posso aceitar, por exemplo, certas coligações que estão fazendo aí, que isso é uma vergonha, a população percebe isso. Paulo, mas você é presidente do PDT. Isso. Eu critiquei muito o PDT aqui, só que não era o Paulo presidente. O que aconteceu que você virou presidente, Paulo? Ou eu estou enganado? Eu não. A presidência do PDT, do Partido Democrático dos Trabalhistas, né, que a gente milita, eu milito no PDT desde 2009, a presidência era exercida pelo nosso colega André Sberz, advogado aqui de Guarapuava, né, a vice-presidência pelo pai dele, etc. e tal. Por uma questão de divergência com a coordenação estadual, né, na figura do coordenador, o senhor Grem, né, com orientações, todo partido tem uma norma, ele tem uma orientação, ele segue uma orientação. O nosso presidente e o nosso vice, isso é público, está nos sites, está nos jornais,
eles não estavam seguindo essa orientação. E por esse motivo eles foram substituídos, eles foram, né, afastados da direção do partido, que fique bem claro, né, eles foram afastados da direção, da provisória Guarapava. O PDT Guarapava não tem diretório formado, é uma provisória. E aí, eu como sou, digamos assim, usando o jargão político, né, um soldado do partido, eles houveram por me colocar como presidente do partido, eu e mais uma diretoria, que nas próximas semanas ela virá à tona. Mas basicamente foi por questão de divergência de normas, né? O partido tem uma norma nacional, uma resolução nacional, uma resolução estadual. Qual é essa norma? O nosso presidente, o Carlos Lupe, na época, ele falou assim, olha, nós, cidades até acima de 100 mil habitantes, o PDT tem que lançar candidato, seria o caso de Guarapuava. Se não houver possibilidade, precisa fazer amplas negociações, precisa conversar com os demais partidos, ver o delineamento ideológico e procurar fechar com partidos da base aliada. Por que base aliada? Porque nós somos governo hoje, nós somos governo federal. Sim, não pode ser governo. O que me chamou a atenção, Paulo, foi o seguinte, eu fiz uma crítica severa ao PDT, porque há 20 anos, mais ou menos, eu estou afastado da política, Paulo, enojado por tudo que acontece, decepcionado, inclusive com o eleitor. Porque a base de tudo começa com o eleitor, mas o eleitor que é enganado, ele vai na onda da mídia, ele faz parte de um processo quase que diabólico. E quando a primeira reunião política, entre aspas, não era reunião política, eu fui lá, você fez aquela apresentação do Brizola, espetacular, para mim o Brizola é um dos maiores políticos que esse país tinha, era um visionista, né? Era um cidadão que investia na educação, investiu pesado na educação no Rio Grande do Sul, investiu pesado na educação do Rio de Janeiro e até do Brasil. Mas, infelizmente, o sociólogo Fernando Henrique entrou lá e cortou. Quer dizer, aí eu assisti aquele programa lá, que vocês tinham, parece que era outra intenção, né? Mas percebeu-se que vocês tinham intenção. O que eu vou falar aqui de terceira via, que na realidade e eu percebi que vocês estavam a fim até se não me falha a memória, o seu nome, por alguém lá que é seu fã, lançou até teu nome, prefeito. Sim, naquela época. É verdade isso? Eu estava assim meio amortecido. Aí de repente eu vi na internet que o PDT estava apoiando um dos candidatos a prefeito que não estava alinhado como é que explicar isso aí, porque eu até me pedi desculpa ao PDT, porque eu fui um dos que critiquei. Sem dúvida. Na verdade, aquela reunião a gente fez, o PDT ele tem vários departamentos, várias áreas de atuação. Nós fundamos o Movimento Leonel Brizola. O Movimento Leonel Brizola ele tem por base formação política mesmo, né? E uma das bases do Movimento Leonel Brizola, naquela reunião a gente discutia, era trazer à tona os ideais do PDT, as linhas de ação do PDT. Nós, PDT, somos trabalhistas, é essa a nossa linha de atuação. E as nossas bandeiras é educação, saúde, moradia, batalhar pelo trabalhador. Então, nós, do Movimento Leonel Brizola, nós fundamos aquele movimento no sentido de trazer a sociedade para uma discussão. Porque nós, PDT, nós não acreditamos em soluções prontas. Soluções que nascem da cabeça de um, de outro, de um técnico ou coisa parecida, e elas são impostas na sociedade. Nós somos um partido de ampla discussão, de ver as necessidades. Aliás, isso, o nosso líder, Leonel Brizola, era assim. Ele via as necessidades da sociedade, como é que se configura isso. Aí, então, a nossa intenção, o Movimento Leonel Brizola, efetivamente era isso. A nossa direção, a nossa presidência, etc. e tal, tinha uma visão, aí falando de partido como instituição, eles tinham uma visão diferenciada, e fizeram digamos assim, um acordo, né, e anunciaram uma coligação antecipadamente. Porque a orientação do nosso partido era que a gente não anunciasse, muito embora a gente saiba que vai haver coligações. Não haja até dúvida disso, é com X, com Y, com Z. Mas não é o momento. Mas tem que ter uma afinidade. Tem que ter uma afinidade ideológica. Não é o que nós estamos fazendo agora. O sujeito monta uma provisória, monta um partidinho, entre aspas, agora vendeu o partido. A gente sabe que isso não é de graça. Por exemplo, seria muito difícil, eu vou pegar um exemplo aqui, você vê, por exemplo, o Leonel Brizola caminhando de mãos dadas com o Jorge Borhausen. Não pelas pessoas, porque o Jorge Borhausen é democratas, é uma linha política. O PDT é uma outra linha política. Não tem compatibilidade, né? Exatamente, eles pegam partidos o partido, às vezes comunista brasileiro, se une com um partido extremo-direita e faz uma coligação e diz que é para o bem do povo.
É um bicho estranho, né? Gente. Você tem uns bichos estranhos aí, né? Quer dizer, tem certas coligações que acontecem aqui no Brasil, certo? Negociadas, nem negociação não são, por puro interesse, que atrás disso, atrás de um sem vergonha, sempre está um corrupto, né? Bom saber disso. Eu acho que a sociedade tem que abrir o olho para isso. É quase a mesma coisa que o Bill Clinton nos Estados Unidos apoiar o Partido Republicano. O bispo de Guarapuava passar para a igreja do Edir Macedo, né? Quer dizer, são cristãos, aparentemente não teria nada a ver, mas imagine o bispo de Guarapuava de repente aparecer na igreja como é que eu citei o nome? Edir Macedo. Quer dizer, isso seria o fim da picada. Partido político também, as coligações existem, as associações elas fortalecem o partido, mas nesse momento, Paulo, vocês têm pretensão de lançar um candidato, aquilo que eu estou chamando de terceira via, mas na realidade, se esse candidato sair, ele não é terceira via, é ele contra os outros, porque os outros é governo. A oposição seria essa terceira via. Os outros seria como se fosse a Arena 1 e a Arena 2, não muda nada. Estão no governo, você tem que fazer alguma coisa, já deveriam ter feito. Então é essa terceira via que eu estou chamando, que vai ser a oposição. Vai ser ela contra os outros. Sem dúvida. Na verdade, assim, o status quo político de Guarapuava, se assim a gente pode dizer, a gente sabe que são configurações. É um grupo para cá, um grupo para lá. É o grupo X, grupo Y e grupo Z, são 3 grandes grupos. E se você for ver historicamente, se você for ver historicamente, a raiz, a origem desses grupos são as mesmas. Não significa que esses grupos, a maneira deles fazer política, etc e tal, não entra no juízo, não faço juízo de valor disso. Cada posicionamento, cada grupo desse tem sua forma de se posicionar politicamente. É a forma deles. O que nós, PDT, estamos propondo e a perspectiva, o que a gente entende por terceira via? Terceira via é um novo projeto político. Sim, com um posicionamento político diferente, com projetos para Guarapuava, que não só aqueles projetos assim, vamos fazer, nada contra, eu acho que tem que ser feito, vamos cortar as árvores, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal, barará. Nós queremos um projeto político que seja capaz de agregar a sociedade, que seja capaz de movimentar a sociedade, de melhorias no sentido de renda, no sentido de trabalho, no sentido de educação. É um projeto diferente. Nós pensamos Guarapuava diferente, nós temos uma perspectiva de Guarapuava diferente, porque não cabe uma cidade bem localizada como é Guarapuava, com o potencial que é Guarapuava, e por que é que nós estamos sempre para trás? Economicamente, se você for ver, o nosso IDH é horrível, se você for ver, é um absurdo, né? Mas nós somos a cidade que mais recebe Bolsa Família, isso reflete que nós somos uma cidade pobre. Então, e com toda essa potencialidade, nós quando a gente fala em terceira via, a gente quer viabilizar novas lideranças políticas e novos projetos políticos. E queremos influenciar nesse projeto. Por exemplo, nós, PDT, nós queremos colocar a nossa ideia de trabalhismo dentro da sociedade. Nós queremos colocar a nossa ideia de escola total, de escolarização. Mas não uma escola que sirva a X ou a Y. Mas uma escola dentro, por exemplo, dos moldes do Paulo Freire, que seja uma escola libertadora, que seja ensino que profissionalizante, enfim. Nós, quando a gente fala em terceira via, é fugindo do convencional, numa perspectiva de apresentar uma nova cara para Guarapuava. Talvez não seja agora, mas pode ser daqui a pouco, né? Eu acho que uma caminhada, ela sempre vai começar com o primeiro passo. Nós precisamos começar a fazer alguma coisa. Paulo, porque senão vai polarizar sempre nisso. Para você construir uma sociedade, não vou dizer mudar, tudo não se pode mudar, mas você tem que, a primeira coisa é remover os entulhos que está aí, o que não é fácil, né? Mas eu tenho percebido, quando o Lula era candidato, até ninguém sabe disso, eu praticamente saí do PDT por causa de uma foto que eu tirei junto com o Lula, né? E depois foi publicado e o pessoal se enciumou inteiro. Mas não sabe que aquilo me custou muito caro, porque a pessoa dizia, você é louco, tá com esse retardado mental aí? Hoje, o que o Lula fez? Eu vivia defendendo a rádio, li muito, não sou entendedor de economia, mas que salário alto, investimento na sociedade não causa inflação. E o que o Fernando Henrique fez? É bom lembrar disso. Ele prometeu um salário mínimo de $100, chegou em 70. O Lula não prometeu nada e está acima de $300 hoje, né? Algumas oscilações aí.
Eu quero que... E outra coisa, juros lá nas nuvens, o Lula abriu essa questão aí desses empréstimos consignados, tudo isso aí são bilhões que entram na economia, inclusive esses R$100, que é quase que uma esmola, meu cachorro come isso todo mês, mas que alavanca o dinheiro que entra aqui embaixo. Sem dúvida. Como é que você vê essa retaliação em cima dos funcionários públicos? O Lula provou que salário não dá inflação, até pelo contrário, quando você dobra o salário, você 50% de imposto. E tem ainda a questão, como é que ele chama, o fator multiplicativo, não é só você, porque eu compro você, você paga, outro paga, o efeito em cascata acaba aumentando a arrecadação da União. Como é que você vê essa repressão, por exemplo, dos funcionários públicos, municipais, que estão aí, fazendo greve uma em cima da outra, reclamando, professor, todos os funcionários públicos estão reclamando sobre a questão do salário. Como é que você vê, você que é um trabalhista, que é um brisolista, caso você venha a ser o prefeito de Guarapuava, vamos supor que aconteça isso, você tem condição para isso? O que essa repressão de salário, o que você faz com o salário do professor, um professor ganhando uma miséria, como é que fica isso? Eu gostaria de começar a fazer já que você tocou na questão do professor, é uma coisa interessante. Não só o professor, todos os funcionários. Mas assim, o Lula e os seus economistas, eles tiveram uma grande sacada. Qual é a sacada? É mercado interno, mercado de consumo. Renda gera renda. Renda movimenta a economia. Se você tem salário, você consome, você come fora, você passa a se alimentar melhor, você passa a ter tratamento dentário, você melhora a saúde. Então, renda, salário... Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha, movimenta. Tanto é que você pega hoje, por exemplo, vamos pegar algumas cidades polo do Paraná. Você pega Londrina. 58% da economia de Londrina, aproximadamente, é baseada no serviço, ou seja, é o cara cortando o cabelo, o dentista, o advogado, o professor, é serviço, por quê? Porque lá tem dinheiro, circula dinheiro. Então, manda limpar o quintal, você manda cortar grama, pintar o muro. Quando você injeta dinheiro na economia, isso, né, os economistas aí que são da área, isso movimenta a economia. Então, a questão salarial é fundamental. E nós, do PDT, do trabalhismo, para nós, salário é sinônimo de dignidade humana. Sim, acima de tudo. Se o indivíduo, a gente sempre defende o seguinte, se o indivíduo tem um salário adequado, né, quanto melhor o salário, melhor a renda dele, menor a dependência do Estado. Então, por exemplo, se eu tenho dinheiro e eu estou com um problema de saúde, eu vou e pago a minha consulta, eu compro os meus remédios, eu não dependo, eu desonero o Estado. É essa a questão. Então, para nós, salário é uma questão fundamental, né? Funcionalismo público, os funcionários de empresas privadas, nós trabalhistas defendemos essa bandeira, né? Inclusive, a fundação do PDT, do antigo PTB, é em cima da questão do trabalhador. E o trabalhador, aliás, isso é bíblico, né? Sim. Todo trabalhador, isso é bíblico, está lá na Bíblia. Todo trabalhador é digno do seu salário. Então, quer dizer, você não pode amarrar o boi, aqui que está lá na Bíblia. Você não pode. Se o cara trabalha, ele precisa de renda, ele precisa de dinheiro. Aí você vê as distorções. Pessoas que efetivamente trabalham nessa sociedade, e diga-se de passagem, nós trabalhistas, nós somos pela produção. Tem gente que trabalha de sol a sol, de manhã à noite, para ganhar uma miséria. E tem pessoas que vivem muitas vezes de exploração de terceiros, né? E inclusive funcionário fantasma, que Paulo está escrito. Isso não tem cabimento. Eu conversava uma determinada época, eu conversava com um oficial da Marinha. Ele dizia: Paulo, olha, a gente é cheio de responsabilidade, cheio de regra, cheio de coisa, e o meu salário é X. Aí, determinado salário de um elemento que ocupa uma posição na burocracia estatal de Brasília, o cara não tem a metade da qualificação dele, não tinha metade da responsabilidade, ganhava 3 vezes mais que ele. Que valores são esses? Que absurdo é esse? Então, quer dizer, você pega um professor, que é o formador, vamos pegar o caso do professor, que é o cara que vai formar, que vai me ensinar as primeiras letras, me ensinar a fazer conta, e você paga para um indivíduo desse 800, 900 reais. Absurdo! Isso é um absurdo, nós trabalhamos contra isso. É o cara que vai formar. Aí a gente fica reclamando da sociedade. Ah, mas veja bem, a sociedade está violenta, tem profissional mal formado, mas a gente não quis investir lá na educação. Cristóvão Buarque, nosso senador, na base, professor tem que ganhar. Aliás, tem uma coisa interessante com relação a isso. Não sei se você sabia, mas no Japão, o povo japonês, que é considerado um dos mais envolvidos no mundo que a gente vive, eles fazem deferência para 2 tipos de pessoas no Japão.
Uma delas é o imperador deles e outra é para os professores. Agora vá ver o salário dos nossos professores como é que é. Isso é uma vergonha. Então, quer dizer... A mesma coisa acontece na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul. A Coreia do Sul era um país atrasado, há 40 anos atrás. Investiu maciçamente em educação, hoje é um dos primeiros. Agora, você tem que dar renda. Nós do PDT, nós os trabalhistas, a gente sempre trabalha com a perspectiva. Renda movimenta a economia, movimenta as pessoas, melhora as famílias, melhora a saúde, melhora a educação, melhora a cultura. É uma corrente. Então, por isso nós somos defensores. E se um dia nós ocuparmos o Paço Municipal, né, se um dia nós vamos olhar com muito carinho essas questões. Né? A gente acha que obra é importante, rua é importante, mas a educação das pessoas é uma coisa fundamental, sem a qual não adianta rua bonita, não adianta parque, não adianta nada. As pessoas precisam ser educadas. E para você educar, você tem que pagar bem os profissionais, não tem jeito. Você tem que pagar bem o funcionário público que está te atendendo, você tem que pagar bem o guarda municipal, você tem que pagar bem os professores que são nossos formadores. É a base. Nós trabalhistas defendemos isso. 50% sem voto em forma de imposto. Paulo, para a gente, a questão política hoje, nós temos aí nenhum candidato, ninguém é candidato ainda, gente. Só é candidato depois das convenções. A gente está falando aqui em pré-candidato, certo? Qualquer cidadão, desde que esteja com a ficha limpa, pode ser um candidato. Sim. Não sei se aprovaram a ficha limpa ou não, tá complicado. Parece que lá em cima está meio... Estão botando panos quentes em cima. Eu não sei até hoje se é ficha limpa ou ficha suja, que estão aprovando lá. Questão interessante. Estão trocando as bolas lá. Paulo, como é que você vê aquilo que nós estamos chamando de terceira via, porque já disseram que tem 2 candidatos que já estão lançados aí, pré-candidatos, posso até citar o nome, é o César Silvestre Filho, e o outro é o Fábio, né? Que é um advogado. Tá aqui, o programa está aberto, se eles quiserem vir aqui, será uma grande honra tê-los aqui, né, no espaço do cidadão. Como é que você vê o que nós estamos chamando de terceira via? Como é que se viabiliza? Nós temos aí, você é um candidato, se não for eu já te lancei aqui. O Antenor parece-me que é um pré-candidato. O Artagão tem tudo para ser um pré-candidato. Ninguém cogitou ainda, eu estou cogitando, porque o Artagão está no maior partido do Brasil. PMDB. É o PMDB, então tem tudo para ser um candidato a prefeito, agora precisa ver se ele quer. Nós temos aí o Antonino Araújo, que é um pré-candidato, temos PSC, o Gomes, o professor, como é que é o Gomes lá? O Jauri? O Jauri Gomes, o Jauri Gomes, que é pré-candidato, temos lá, parece que a Eva Charan, que é pré-candidata. Você tem vários pré-candidatos, e como é que você vê? Como é que faz para acertar? Porque desse só pode sair 1 ou 2, né? Exatamente. Um prefeito e um vice. Quem você acha que poderia ser o candidato a prefeito? Quem poderia ser a vice? Isso passa por uma negociação, por alguma pesquisa. Hoje até a minha funcionária não foi trabalhar ontem. Foram fazer pesquisa política, não aqui, numa outra cidade aí. Tá ok? Então, eu vejo assim, a questão de terceira via, o grupos, uma candidatura ela é uma construção social, né? Construção social e uma construção de grupos, né? Então eu vejo que uma terceira via ela tem que ser uma construção de vários grupos e esses grupos eles têm que ter uma afinidade mínima, né? Digamos assim, um alinhamento no mínimo ideológico ou de um mínimo de objetivo comum. A partir desse momento em que esses partidos, né, dentre os quais o PDT, PMDB, PTB, PT, PE, enfim, esse PSC, a partir do momento que esse pessoal tome consciência que eles têm um objetivo em comum, eles têm um alinhamento ideológico comum, um alinhamento de propostas, que vejam Guarapuava, né, que vejam o guarapuavano, que olhem para a nossa cidade, para o bem-estar da nossa população, da nossa sociedade como um todo, como tecido social, aí eu acredito que passa a ser viável a construção de uma terceira via, se a gente tiver uma visão holística, que a gente tenha uma percepção global do que é que nós queremos para Guarapuava, qual é o projeto político, econômico e social que nós temos. Eu acho que esse é o primeiro alinhamento. As pessoas que você citou, professor, todas elas têm condições, plenas condições, de exercer, etc. e tal. Mas aí, quando, uma vez alinhado o objetivo, essas pessoas vão ter que sentar e escolher, porque como você mesmo falou, não pode se não tem 2 prefeitos, não tem 2 vices. Tal. E aí vai ter que ter um entendimento. Aí vai entrar o desprendimento maior em prol da causa maior, né? Inclusive tem um teórico da política que ele diz assim, que o indivíduo ele tem que saber abrir mão muitas vezes da sua individualidade
do que aquilo que eu quero para mim, em prol da coletividade, porque nós vivemos em coletividade. Então, se esse pessoal dessas siglas, desses partidos, tivesse suficientemente maturidade para isso, saber que nós precisamos de um projeto político alternativo, nós precisamos de uma melhoria para Guarapuava, que nós temos que olhar Guarapuava no futuro, e eles tiverem maturidade para isso e souberem abrir mão dos seus egos, aí eu acredito que se constitui uma terceira via. Paulo, nós temos aqui 2 telefonemas. O pessoal que quiser ligar aqui, lembrando que o telefone está na telinha aí, 3622-1300, né? Quiser mandar um e-mail, etc e tal, tá pegando fogo o programa na internet aí. Mas um dia eu vou ter aqui, eu vou receber como é que chama aquilo? Twitter, Facebook. Você sabe lidar com os troços aí? Lido. Eu não tenho muito tempo para me dar uma mão aí, não tenho muito tempo para isso, mas de vez em quando eu entro. O único de vez em quando que vai lá me dar uma mão, diz, mas você já é burro, né? Aqui está um telefonema. População, está um comentário se é verdade que o PMDB vai apoiar o Carlos Mauro Andrade lá do Santa Cruz. O PMDB? Mauro Andrade, você pode até comentar, mas deixa eu fazer um comentário antes aqui, gente. Eu acho que é o seguinte, o Candinho esteve aqui um dia. Todo mundo sabe que eu sou filiado, não tenho, já faz anos que não participo, mas sou filiado no PMDB ainda. É o maior partido da nação. Eu acho isso impossível, aquilo que nós estávamos falando com o Paulo. Primeiro lugar, gente, a menos que tenha caído um avião, e que o Nivaldo Krieger está junto com o Requião e não sobrou sobrevivente, sabe? Porque é histórico, todo mundo sabe. Aí eu vou falar porque eu participei, gente. Todo mundo sabia que o Carlos, quando encerrava seus comícios, ele dizia: o PMDB nunca mais. E a palavra de político hoje, até tem uma lei que estão querendo, que o político não pode mais prometer as coisas. Quer dizer, então é impossível. Também se sabe, eu não estou dizendo o Carlos foi um bom prefeito, não vamos falar mal, está sendo um bom prefeito, não tem nada a ver, gente. Eu já disse que eu não estou falando mal de prefeito nenhum aqui, porque os privilégios que eles têm, outros já tiveram, e que ninguém teve coragem de cortar. Citei aqui no exemplo do Antoninho, que cortou uma verba, conta verba da prefeitura, que dobra o salário do prefeito. Isso para mim é subterfúgios, é burlar a lei, é enganar o trouxa do eleitor que somos nós, mas que a culpa não é do Carlos, que já vem de tempo. O Antoninho foi o primeiro, sem fazer política, ninguém sabia, não foi o Antoninho, quem denunciou foi um cara da prefeitura, o Antoninho cortou essa verba. Quer dizer, ele já deu um exemplo, já acendeu uma luz do que seria capaz de fazer caso ele venha a ser o prefeito. Então eu quero dizer o seguinte, que isso é impossível o PMDB apoiar o Carlos, gente, por causa dessas circunstâncias que eu citei. Todo mundo sabe que o Requião falava do Carlos nos comícios aqui. Então aí é aquelas coisas que não tem como ligar. O PMDB pode até apoiar o PT, por exemplo, aí tudo bem. Vir apoiar, quem sabe, um candidato dessa terceira força, quem sabe a gente vai viabilizar aí, mas eu acho que é impossível o PMDB, até porque eu contei aqui no programa que conversei com o Candinho, o Nivaldo foi visitar o Carneiro Martins um dia, ele levou o maior susto da vida quando ele foi aplaudido em pé pelos jovens, que já nem sabiam que era Nivaldo Krieger. Quer dizer, aquele exemplo permanece, o homem se acaba, mas o exemplo permanece. Foi o que aconteceu com o Nivaldo, então levou um susto, nossa, o Nivaldo aplaudido em pé. E uma outra pergunta para o Paulo. Você quer fazer algum comentário a respeito do PMDB apoiar o Carlos? Não. Até é impossível, no Brasil tudo é possível, mas eu não estou sabendo nada. Na verdade, eu acho difícil também, né? Quase impossível, né? Muito difícil. Seria quase igual o bispo de Guarapuava passar para a igreja do João Macias. Seria algo assim que tem que entender na política, gente. Coligações tem que ter utilidade, não é montar um partidinho e lá vender. Aliás, eu estou sabendo que tem um candidato, porque estou até aqui com esses partidos políticos, que estão se pendurando no homem, vão acabar com a campanha. O Carlos, quando nós lançamos o Carlos pelo PDT, gente, em 86, a nossa vontade de PDT, do Boris Guaraci, o próprio Carlos, é que o Carlos podia ser até um candidato a governador do estado com chance de ganhar. Sim. Aí se pendurou todo mundo no Carlos e acabaram com a política dele. Talvez o Carlos até negue isso, mas a verdade foi essa. É tanta gente pendurada que acaba tirando. Você quer fazer algum comentário? Não tem, né? A pergunta é para você agora. Perguntar para o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, sobre isso? Gente que te conhece. O que ele acha sobre a audiência pública para o aumento do número dos vereadores? É o Marcos Nasser, aqui do centro. Acho que eu conheço o Marcos Nasser, viu?
Na verdade, essa questão de aumento de vereadores ou diminuição de vereadores, eu acho que é uma questão que passa por uma exploração um pouco maior, um entendimento maior. A gente deveria, na verdade, saber qual é o verdadeiro papel de uma Câmara de Vereadores. O que uma Câmara de Vereadores faz? Pasme os senhores telespectadores. Tem muito pouca gente, se não vereadores, que realmente não sabe qual é o seu papel dentro da estrutura política do Estado brasileiro. Né? Muita gente. Aliás, se você perguntar para o cara o que significa vereador, às vezes ele não sabe, que verear significa vigiar. Né? Mas eu acho que essa discussão de aumento e diminuição, primeiro ela tem que passar por qual é o objetivo de uma Câmara de Vereadores. Infelizmente, no Brasil, essa instituição chamada Câmara, muitas vezes, ela não tem atingido seu objetivo. Quase sempre, né? Os parlamentos brasileiros... Teoricamente, na divisão do poder, executivo, legislativo e judiciário, o legislativo é o poder responsável pela estruturação, pela orçamentação. E o executivo, o prefeito e sua equipe vão executar. O povo pode comandar, porque o executivo e o judiciário, o povo não tem acesso. Mas no legislativo é o nosso representante. E o legislativo é que estabelece as diretrizes. O legislativo é deliberativo. Por isso que o executivo, o prefeito, é executivo. Ele vai executar as peças orçamentárias, ele vai executar e tal. Então, você precisaria, efetivamente, ter vereadores, ter uma Câmara de Vereadores que soubesse o seu real objetivo, onde é que nós queremos chegar, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos realmente vigiando, vereando, né? As leis, elas são em benefício da população, né? A partir daí, eu acredito que numa audiência pública nós veríamos a real necessidade ou não de um número X de vereadores, né? Eu sou administrador por formação, né? Então eu acho que para você administrar uma cidade você precisa de vereadores, mas vereadores capacitados, pessoas que entendam do seu papel. O papel dos vereadores... E a partir daí, numa audiência pública, discutir o verdadeiro papel da Câmara como instituição e o verdadeiro papel do vereador. Porque você pôr pessoas lá, simplesmente por número, para gerar assessores e mais assessores, para ser um custo. Porque veja bem, o que a gente tem que entender é o seguinte: quando eu destino verba pública daqui para cá, isso é uma regra básica de contabilidade, debitou, creditou, saiu do lugar, tem que entrar no outro. Eu estou muitas vezes tirando dinheiro da educação, da saúde, da moradia, de coisas básicas, essenciais, para colocar em áreas áreas administrativas, que nem sempre são tão importantes. Então, a discussão do número de vereadores, a audiência pública, eu acho interessante, a população tem que participar, eu acho que passa pela questão de qual é o objetivo da Câmara e qual é o objetivo dos vereadores. Aí tem uma coisa que eu briguei muito, é a questão da quantidade e da qualidade. O que precisa ver não é a quantidade dos vereadores, é a qualidade dos vereadores. Pois é. O que a população fica preocupada é com os gastos. Tem mais, gasta mais. Não é verdade, gente. O que acontece? Eles dividem o dinheiro da Câmara entre mais vereador ou menos vereador. Se tiver menos vereador, tem muita gente que tem interesse de ter menos vereadores, porque deu um bolo, divide, sobra mais. Infelizmente é assim que acontece. Entendeu? Eu não sei, Paulo, sem querer te questionar, que não é tua obrigação, eu trabalho durante a semana toda lá, nós temos aqui uma feira, qualquer hora a gente vai fazer um trabalho. Aliás, hoje está sendo inaugurada a feira do produtor aqui em Guarapuava, gente. Infelizmente eu não pude estar presente, mas eu tenho que dar os parabéns a quem organizou isso e vou explicar por quê. Eu estava preparando um programa aqui, Paulo, porque eu não me conformo que o Guarapuava não tivesse um local onde o produtor pudesse vender a sua produção. A gente precisava do mercado. Eu já tinha um americano que está nos Estados Unidos, mas é brasileiro. Então o que acontece lá? Eu já tinha até filmado em alguns mercados as pessoas pegando tomate, por exemplo. O que acontece com os mercados de Guarapuava? Vem lá um caminhão, daí vai a 3 conto o quilo, depois baixa para 2, baixa para 1, aí baixa para 30 centavos para liquidar, e as pessoas pegam o tomate daqui, jogam para lá, jogam para lá, jogam para cá. E cadê a saúde pública? Quando a gente sabe que a mão das pessoas, sabe lá onde é que o cara botou a mão, é um disseminador de germes, de doença. Então esse cara estava citando. Lá nos Estados Unidos, se você tocar numa fruta ou num tomate, você é obrigado a levar. Quer dizer, as pessoas estão de luva, com tudo, atendendo direitinho, porque o maior aqui não, pega um tomate, joga para lá, joga para cá, cai no chão, cai no busto, joga em cima. Hoje estão inaugurando. Então eu preciso, não sei
Por causa da época, agora é uma entrada de inverno, é difícil agora, não tem, mas eu tenho que parabenizar a Prefeitura de Guarapuava que fez isso. Não estou aqui só benefício para a população, né? Eu até tenho algumas filmagens, era para mim ir lá, hoje não pude, para mim fazer uma filmagem, eu queria fazer um programa parabenizando o pessoal da Secretaria da Agricultura de Guarapuava, com certeza eu não sei quem é que engenhou aquilo lá, mas quem engenhou aquilo lá fez muito bem feito. Não obstante, eu não acredito que agora, neste momento de entrada de inverno, nós sabemos, ano passado, com aquela geada que deu, não sobrou nem pé de couve. Então não tinha como fazer uma feira do produtor. Mas o que eu quero falar para você, que eu lembrei agora da Prefeitura, nós não estamos aqui só para criticar, também para criticar, se for preciso, você deu uma... Eu critiquei o teu partido, muitas vezes aqui. Porque eu não me conformo que, de repente, um PDT venha a se juntar com o que está aí. Entendeu? Não estou, só estou dizendo que é governo, gente. Se tinha que fazer, já fizeram. Os dois é o partido e a terceira via contra os dois. Não é um deles contra o outro ou vice-versa. A terceira via vai contra os dois. É isso que a população quer, alguém que se oponha a tudo isso que está aí, que ninguém mais aguenta o que está acontecendo no Brasil. A questão do número de vereadores aqui, bom, eu não sei. A prefeitura, o que a população precisa entender é o seguinte, gente, é o que se gasta na Câmara, gente. A Câmara de Vereadores, se eu não me engano, ela recebe 7% do orçamento. Sem querer fazer, eu não sei, porque eu já disse que eu estou trabalhando, eu venho aqui, só estou aqui terça e venho aqui para fazer o programa, tem uma feira, participo da feira, vou para o Pinhão, trabalho um pouco, eu estou aposentado, não quero ficar dormindo em casa, eu tenho que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar para sustentar esse país aí, porque... Então, eu não sei, você sabe qual é o orçamento hoje de Guarapuava, Paulo? Sem querer fazer como é que se diz, um questionário, porque você não é obrigado a saber, mais ou menos. Não estou lembrado, mas sinceramente não quero chutar, não estou lembrado do orçamento de Guarapuava, né? Eu não peguei essa parte financeira mesmo. Eu sempre fui muito bem informado, no tempo que estava em rádio, hoje até porque eu estou fora, eu recebo muito telefonema, que não, às vezes eu atendo, mas a pessoa não lembra mais o que era o assunto. O que acontece é o seguinte, gente, o dinheiro da Câmara que sobra é muito dinheiro, gente. É esse que é o problema. Então, ter mais vereador ou menos não quer dizer nada. O que importa é que eles gastem certinho o dinheiro que vai para a Câmara. Nós estamos vendo o que faz com o dinheiro da Câmara. Eu sempre gosto de fazer a seguinte relação, né? Então, essa história de ter mais ou menos já digo como é que se diz, essa enganação, eu vou diminuir o número de vereadores para ganhar voto, é mentira, porque precisa fiscalizar a Câmara, saber onde é que vai o dinheiro na Câmara, cadê o dinheiro do povo, se é possível até devolver o dinheiro para o Executivo, certo? O que faz? Esses dinheiros, essas trocas de benefícios, de favor, viram essas contas verdes, essas coisas que dobram salário, etc e tal. Eu sempre digo o seguinte, às vezes a pessoa diz, mas você está pagando muito. Depende da relação custo-benefício. Se você investe X numa pessoa e o cara te retorna 3X, ótimo. Se você tem um vereador que ele ganha isso, a estrutura, o assessor e tal, mas ele é produtivo, ele apresenta projetos, ele apresenta soluções, ele corre atrás, ótimo. O grande problema nosso é quando você recebe por uma coisa e você não dá o verdadeiro retorno social. Aí o bicho pega. Você ter pessoas que, né, aí não... Então, a relação custo-benefício, né? Quanto custa e qual é o retorno que ele está trazendo para a sociedade, é essa conta que tem que ser feita. Paulo, nós estamos no finalzinho do programa, o Felipe já está me acenando lá, que ele não ganha hora extra. E eu queria deixar aqui para todos despedidos, eu quero fazer uma pergunta a você, Paulo. Vamos supor, vejam bem, gente, eu não tenho autorização para falar. Vamos supor que a terceira via viabilize, vamos supor aí, Jauri de prefeito, Antenor de vice. Isso aí é uma... Como é que fica a situação de vocês? Vocês aceitam ou se mandam lá para o lado do João, do Pedro? Como é que fica a situação? Vamos supor que isso, uma negociação, não é negociata, é negociação. Chegou-se à conclusão que o candidato é o Jauri e o vice é o Antenor, vamos supor. E que eles aceitam, ou vice-versa, o Antenor de prefeito, o Jauri de vice. Como é que fica a situação toda? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, o PDT, nossa sigla é Partido... Seu nome foi jogado lá também, mas não foi aprovado. Partido Democrático Trabalhista. Nós temos um D aí que significa democrático. As nossas discussões, elas vão passar para os nossos filiados por uma discussão democrática. O que é a discussão democrática? Primeiro, da aceitação, por exemplo, você citou 2 nomes. Nós vamos ver... Aleatoriamente. Nós vamos ver o conteúdo programático. Não citei o seu por uma questão de ética, você está aqui. Sim, exatamente. Nós vamos ver o conteúdo programático. Nós temos afinidade e conteúdo programático
Nós vamos, por exemplo, nós PDT, nós vamos conseguir colocar algumas ideias na área de educação, etc. e tal, nós vamos ter voz ativa, ou seja, nós vamos participar desse processo, ou nós estaremos sendo chamados simplesmente para fazer número, né? Eu quero deixar bem claro que o PDT é um partido histórico, trabalhista, né? E nós não entramos em questão política para fazer número. Nós queremos influenciar o processo, nós queremos colocar a nossa maneira. Então, eu não vejo dificuldade nenhuma se houver uma terceira via, se houver essa possibilidade de a gente, nós vamos ter que discutir isso programaticamente no partido, democraticamente, e vamos discutir com os pares, e provavelmente, se isso for a vontade da maioria, se bater o conteúdo programático, os pontos programáticos do nosso partido com essa terceira via, sem sombra de dúvida nós estaríamos com isso. Mas a nossa questão é programática, é democrática e programática. Tá ok. Nós estamos encerrando o programa, deixo para todos despedidos e lembrando que eu quero dizer que isso quando eu cito nomes de possíveis, eu não tenho autorização para falar de ninguém aqui, gente. Estou fazendo um exercício... São ilações, né? De futurologia, né? Eu quero dizer que provavelmente na terça-feira vai estar o Antenor Gomes aqui, né? Que é o médico, possível candidato do PT a prefeito. Provavelmente ele pediu para fazer um programa gravado na segunda, que irá ao ar na terça-feira, assim como foi o do Jauri, porque ele tem compromisso exatamente nessa hora de gravação. Meu muito obrigado, boa noite, fica aqui para as suas despedidas e o convite para voltar mais vezes. Sem sombra de dúvida. Eu gostaria de agradecer o espaço, né? Gostaria de agradecer você que está nos recebendo aí na sua casa, que estamos adentrando aí, né? Nós estamos aí próximo do Dia das Mães, em nome do PDT Guarapuava, né? Em nome do PDT Guarapuava, em nome da nossa militância, nós queremos dar um abraço muito grande nas mães. Vocês são seres especiais para nós. A gente agradece a Deus pela vida de vocês. Nós só somos o que somos porque vocês, mães, são seres maravilhosos. Então, deixo o abraço do PDT aqui, abraço da militância do PDT Guarapuava, a vocês todos. E a gente quer dizer que nós estamos muito felizes. Nosso PDT, nosso objetivo, nosso alvo é Guarapuava, é a nossa sociedade, é onde nós nascemos, criamos nossos filhos, trabalhamos e vivemos. Deixar o nosso abraço extensivo aos demais, aqueles simpatizantes, e que nós estamos aí abertos e lutando por uma Guarapuava melhor. Somos guarapuavanos, falamos leite, quente dentro, e deixamos nosso abraço fraterno a todos vocês. Muito obrigado por ter nos ouvido, entrado aí na sua casa nessa tarde. Obrigado. Obrigado e boa noite.